Boa noite, meus queridos. Graça e a paz, Senhor Jesus. Que ela seja abundante na sua vida, na vida da sua família, em tudo aquilo que você tocar, aonde você entrar, aonde você colocar a mão, que seja abençoado em nome de Jesus. Bom, estamos aqui para mais um episódio da nossa jornada rumo ao conhecimento de Cristo. E antes de nós partilharmos a meditação do Salmo, eu quero trazer para você o verdadeiro objetivo desse projeto. Sabe, eu não passa pela minha cabeça querer colocar um peso em cima de você. Eu não quero aqui criar atos de religiosidade, atos de obrigação, colocar para você um peso. Olha, hoje se eu não ler o Salmo, o pastor vai ficar perguntando quem leu e de repente eu não li e não vou poder responder nada. Não, não. Nosso objetivo aqui não é esse, meus queridos. Sabe, eu, sendo bem sincero, eu sinto que a geração de hoje, ela está cada vez mais se distanciando de Deus. Cada vez mais somos ocupados com coisas vãs. Às vezes não é o pecado de uma maneira direta. Às vezes é o embaraço. E esse embaraço ele é tão perigoso que ele acontece não é em um ambiente de pecado. Às vezes o embaraço ele acontece em um ambiente que é lícito. É um ambiente que você está exercendo alguma coisa que não tem mal algum. Só que a questão é que isso cada vez mais tem afastado o homem de Deus. E se você entender, quando você olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o maior propósito de Deus foi ter um relacionamento com o homem. Foi se relacionar com ele, foi ter comunhão com ele. Só que o pecado rompeu isso. E os desdobramentos do pecado, ele vem cada vez mais querer nos afastar de Deus. Essa é a realidade. E hoje nós estamos vivendo numa geração extremamente ocupada. Quantos de nós estamos com nossos minutos e as nossas horas do dia contadas? Não é? E são coisas que são boas, né? São coisas lícitas que fazemos. Mas você já parou para poder também reparar que cada vez mais a geração de hoje tem desperdiçado tempo com coisas vãs, com coisas fúteis? E isso ataca os crentes também. Então, nosso objetivo não é trazer para você hábitos religiosos. Não é isso. Eu não quero aqui trazer para você um peso de todo dia você ter que ler. Não, eu quero aqui trazer para você a consciência de que nós precisamos mais de Deus. E nós pararmos um pouco para meditar na palavra de Deus, nós queremos absorver um pouco mais de Deus, é conhecer mais de Deus, é estar mais próximo de Deus, porque nós precisamos, eu preciso. A minha natureza, ela é má, a minha natureza ela é perversa. Se não for Deus na minha vida, eu tô perdido. Agora, quanto mais eu conheço de Deus, mais Ele vai quebrantando o meu ser, mais o Espírito Santo vai moldando o meu caráter, vai transformando a minha vida e cada vez mais nós buscamos estar parecendo com Cristo Jesus. Então, o objetivo desse projeto é simplesmente fazer com que você conheça mais o seu Deus. É fazer com que você se importe mais com o seu lado espiritual. É que você tenha atenção naquilo que Jesus falou. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, esse é o nosso propósito. É por isso que eu quero convidar você, meu querido, meu irmão, que ainda não está envolvido nesse projeto. Olha, se junte-se a nós. Venha fazer parte desse projeto. Sabe, faça esse compromisso de ler uma porção da palavra do Senhor todos os dias, mas não é só ler, é meditar, é exercitar o seu cérebro acerca daquilo que você está lendo. Vamos fazer isso? Amém? Então vamos lá para a nossa meditação de hoje. Hoje é o Salmo de número 4. Já estamos no Salmo de número 4. E é mais um Salmo de Davi. Mais um Salmo de Davi. Embora não sabemos muito bem o contexto de qual esse salmo foi escrito, mas ele traz alguma semelhança com o Salmo 3. Principalmente, se você for ver no Salmo 3, o versículo 5, por exemplo, ele faz a menção seguinte: olha, eu me deito, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. No 4, no versículo 8, ele fala também algo parecido: em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então nós vemos que é um salmo que ele tem alguma ligação, mas pode ser que seja coincidência apenas, não sei.
Fiz aqui alguma pesquisa rápida acerca do contexto dele, eu não achei, mas ele traz para nós alguma semelhança. Mas independente do seu contexto histórico, nós vamos aprender aqui importantes lições com Davi, que eu quero compartilhar com você. E eu vou tentar simplificar os tópicos, que eu sei que eu falo muito. Mas olha, é meu jeito de ser, é meu jeito de ver a Bíblia, então vá tendo um pouco de paciência comigo. Mas a primeira grande lição que eu vejo aqui, que nós nunca podemos nos esquecer, é que precisamos entender que todas as situações que vivemos na vida, todas elas, sejam boas, ruins, entenda uma coisa, todas as situações que você vive ou vai viver, você tem que usar essas situações para se aproximar de Deus. Entenda bem isso. Uma coisa que nós vamos ver lindo em Davi é que Davi sempre recorria a Deus em tudo. Davi recorria a Deus no momento de alegria, no momento de tristeza, de angústia, de medo, de pavor, de temor, de solidão. Entenda bem uma coisa, meu querido. Aprenda a trazer Deus para todas as situações da sua vida. Olha só hoje, só por causa disso aqui, nós já poderíamos parar aqui nesse salmo. Se você guardar isso que eu estou te falando e praticar, para mim já estou extremamente satisfeito, já estou feliz. Porque se você trouxer Deus para todas as situações da sua vida, você não perde o caminho. Se for no momento de vitória, você não vai se soberbecer. Se for no momento de aparente derrota, você não vai desanimar. Se for quando alguém te falou mal, alguém te agrediu, você vai ter em quem confiar. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi, nesse salmo, é isso, é que todas as situações da vida, Davi trazia Deus para junto dele. E olha, e até quando ele pecou. Você vê o Salmo 51, nós vamos chegar lá. Que coisa linda. Mesmo ele, depois de ter pecado, quando foi exortado por Deus, ele se arrepende e usa, sabe, dessa ocasião para se aproximar de Deus. Amém? Então guarda isso no seu coração. Primeira coisa, use todas as situações para se aproximar de Deus. E outra coisa interessante é o seguinte, aqui nós vamos ver que quando Davi recorria a Deus, Davi tinha algumas estratégias, que essa eu quero compartilhar com você. A primeira estratégia de Davi está aqui ainda no verso 1, quando ele diz o seguinte, que, ó Deus, na angústia tu me deste alívio. Olha só que interessante. Davi, quando se aproximava de Deus, uma das estratégias que Davi tinha para fortalecer a sua fé era trazer à memória dele os benefícios que Deus já havia feito. Aqui no início desse versículo, do verso 4, Davi ele faz isso. Ele diz o seguinte, olha Deus, na minha angústia, na angústia, tu já me deste alívio. Ou seja, ele começa clamando ao Senhor e ele traz à memória algo que Deus já tinha feito a ele. Lá na frente o profeta vai dizer, se não me engano foi Jeremias, ele vai dizer que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas aprenda uma coisa, quando os momentos que você estiver vivendo não forem dos melhores, lembre-se daquilo que Deus já fez. Deus não mudou, Deus ele é fiel, a fidelidade dele não muda, o cuidado dele não muda, o amor dele não muda. Então, use os benefícios que Deus já fez para você para poder fortalecer a sua fé no presente. Olhe para trás. Eu já passei momentos com a minha esposa de dificuldade que eu já falei para ela, olha, Deus no passado já abriu as portas, por que ele não pode abrir agora novamente? Então, faça como Davi. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória os benefícios que Deus já te fez. Outra coisa que nós vemos também aqui no clamor de Davi é o seguinte, é que Davi, ele sabia reconhecer a sua dependência de Deus. Ainda no verso 1 ele diz o seguinte, que eu tenho misericórdia de mim e ouve a minha oração. Que coisa linda. Ao se aproximar de Deus, Davi traz à memória os benefícios e ao se aproximar de Deus, Davi olha para si e reconhece, olha, eu dependo de ti, Deus. Davi não chega barganhando com Deus, dizendo, olha, eu mereço, eu sou o cara. Não, ele fala, tem misericórdia de mim. E a palavra misericórdia, né, vem de duas palavras gregas, misericardia, ou seja, sentir a miséria no coração. É como se Davi estivesse falando assim, Deus, sinta no teu coração a minha dor. Eu dependo de ti. Que coisa linda. Que é essa maneira que Davi se aproxima de Deus. Primeiro, ele coloca na sua memória
as lembranças dos benefícios de Deus e coloca diante de Deus a sua dependência. Que coisa linda, né? Agora, no decorrer desse salmo também, eu aprendi uma outra lição muito importante, que está lá no versículo 2, na parte final do versículo 2, quando Davi fala o seguinte, olha, até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? É que a busca que o homem tem por algo revela aonde está a sua confiança. É mais ou menos aquilo que Jesus falou, aonde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Entenda bem, meu querido, Deus nos dá 24 horas. Claro, grande parte dessas horas nós gastamos trabalhando. Né? Você que é pai de família, mãe de família, levanta cedo, chega tarde em casa para poder trazer o sustento para a sua família. Até aí tudo bem, isso faz parte do exercício da nossa vida. Foi que Deus falou lá para Adão, olha, do teu suor, tu vai ter que te sustentar. E vivemos isso até hoje. Mas muitas das vezes, amado, não me refiro a essa questão do tempo do trabalho. Me refiro ao tempo que nós temos vago. Quantas vezes nós usamos nosso tempo para poder buscar coisas vãs? E aqui o salmista está repreendendo o povo, olha, até quando vocês vão buscar a vaidade, vão buscar a mentira, vão amar a vaidade e buscar a mentira. Sabe por quê? Porque a nossa busca revela aonde está a nossa confiança. Quantas vezes você vai ver pessoas que a busca dela é só o dinheiro, é só o dinheiro, é só o dinheiro. Ela não busca simplesmente seu sustento. Ela olha para o dinheiro como se fosse a sua fortaleza. Ela olha para o bem material como se fosse o objetivo máximo da sua vida. Sabe, vocês sabem, eu tenho uma pequena gráfica. Claro que eu quero ser um empresário de sucesso. Claro que eu quero ter recursos para poder desfrutar de coisas aqui nessa vida. Isso não tem pecado algum. Agora, quando a minha vida é gerida baseado nessa busca, eu estou revelando com a minha busca aonde está a minha confiança. Ou seja, o homem quando só busca o material, só busca o natural, ele está querendo dizer, eu dependo do material, eu dependo do natural. E Davi, ele repreende, olha, até quando vocês vão buscar a vaidade, vocês vão buscar a mentira, vocês andarão em vaidade buscando mentira. Entenda bem uma coisa, aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E onde estiver a nossa busca, ali vai estar a nossa confiança. Aí eu te pergunto, o que você tem buscado ultimamente? Aonde está a sua confiança? Amém? Outro que é a parte final que eu quero compartilhar com você, outra lição que eu aprendo aqui, está no versículo 7. No versículo 7 diz o seguinte, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo com Davi que a satisfação encontrada em Deus é maior do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Amados, eu não sou contra o dinheiro, pelo amor de Deus, não me levem a mal. Eu gosto de dinheiro, preciso do dinheiro, fico agoniado quando a minha conta fica baixa. Mas a questão é que Davi está querendo nos ensinar que existe uma satisfação em Deus que o dinheiro não compra. Existe uma satisfação em Deus que a conta gorda não traz. Existe ali uma alegria em Deus que as fortunas, as casas, os carros, a fama não pode trazer. Entenda bem uma coisa, Davi era rei. Davi, ele teve acesso às melhores, sabe, os melhores banquetes, as melhores viagens, aos melhores desfrutes da vida. Aquilo que hoje os bilionários desfrutam, Davi desfrutava na sua época. E só que ele chega ao ponto de falar o seguinte, olha, a satisfação que encontrei em Deus foi muito maior do que tudo aquilo que, em outras palavras, que o dinheiro podia comprar. Entenda bem uma coisa, Deus tem mais para nós do que aquilo que o nosso dinheiro pode comprar. Guarda isso no seu coração. A satisfação que Deus tem, ela é maior do que aquilo que nós possamos alcançar. E quando nós entendemos essa verdade, quando nós encontramos a satisfação em Deus, essa satisfação nos gera a verdadeira paz e segurança. Aí finaliza com o texto do verso 8, quando ele diz, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você vê que coisa linda? Davi, ele não olha para o seu exército, ele não olha para a segurança do seu palácio e diz,
Por causa do meu poderoso exército, posso deitar seguro. Não. A confiança de Davi estava em Deus. Estava na segurança que o Senhor lhe proporcionava. Mas tudo isso, esse entendimento só acontece porque Davi conseguia encontrar satisfação em Deus. Ele encontrava contentamento em Deus. A sua confiança não estava no seu exército, não estava no seu dinheiro, não estava na sua fama, no seu poder, estava exclusivamente no Senhor. Amém? Que essa meditação de hoje ela fique no seu coração. Que você venha entender que tudo que acontecer na sua vida, use para te aproximar de Deus. Guarda isso no seu coração. Guarda isso. Se você estiver chorando, estiver lamentando, use isso para se aproximar de Deus. Você vai ver que essa aproximação de Deus vai lhe gerar uma satisfação que riqueza nenhuma pode comprar. E você vai chegar um dia, assim como Davi fez. Eu deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Queridos, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Fique na paz e compartilhe esse vídeo, se você assim sentir vontade, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. E até amanhã,